que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo, para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Amém. Queridos, nós estamos começando hoje uma série de mensagens, já com o foco no ano que vem. Por que começar novembro já pensando em 2016? Por uma razão simples. Por aqui, quando o mês de dezembro começa, praticamente ele já terminou. Porque aí já começa aquela coisa toda de fim de ano, aquela preocupação, isso e aquilo, quando a gente menos espera, o ano acabou. Então, geralmente em dezembro as pessoas já não estão mais nem parando muito para pensar. Estão querendo resolver o que precisa resolver, e muitos naquela angústia, ai, que termine logo o ano, esse ano para mim foi ruim. E aí, como se porventura houvesse uma mágica da passagem das 11h59 do dia 31 para meia-noite, né, para 0 hora do dia 1º, e a partir dali tudo fosse ficar bem. Mas enfim, é tempo da gente parar um pouquinho e pensar. Por que 2016 ainda há esperança? Porque nós estamos vivendo momentos de muita crise. Momentos de crise nacional, momentos de crise eclesiástica em muitas igrejas, inclusive na nossa, momentos de crise das mais diversas esferas. E em algumas situações a gente tem a impressão de que não fazemos a menor ideia do que vai acontecer no futuro. A gente olha para 2016 e não tem lá uma perspectiva muito otimista. Por exemplo, eu estava dando uma olhada hoje nas notícias, e as agências de desenvolvimento econômico, as previsões são péssimas para o ano que vem. O PIB do Brasil, o Produto Interno Bruto continua caindo, o desemprego continua aumentando. E aí, do ponto de vista humano, não temos muita esperança de mudança, não. Além dessa crise econômica que está acometendo no nosso Brasil, mas ainda uma crise moral de proporções estratosféricas. Nós vemos aí o presidente da Câmara dos Deputados, que era um dos que se levantava contra esse sistema corrupto do governo federal, agora teve seus esgotos expostos. A sua própria imundície veio à tona também. E aí nós ficamos perguntando, meu Deus, até quando o Brasil vai ficar nesse dilema vicioso do sujo falando do mal lavado? Qual é a esperança que a gente pode ter para esse nosso país? Então essa é a ideia, é dentro desse problema que nós vamos desenvolver essa série no mês de novembro. E perguntando, pedindo a Deus para nos orientar exatamente sobre que esperança podemos ter. E sobre como podemos ter esperanças nas mais diversas áreas. Então, hoje, o nosso tema de hoje, no nosso primeiro dia, vai ser esperança de restauração. Esperança de restauração. Então, nesse instante, eu quero humildemente pedir que você curve sua cabeça, feche seus olhos, que nós possamos orar ao nosso Deus nesse instante, e que o nosso Deus venha a falar conosco, venha a confrontar nosso coração, consolar, renovar nossas esperanças nessa noite, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz, nós somos o Teu povo, esse povo que se chama pelo Teu nome. Portanto, Pai, fala conosco nessa noite, nos reanima, nos conforta, nos confronta, nos desafia a transformações, a mudança, a crescimento, edifica o Teu povo, te revela para quem não te conhece ainda. Isso é o que eu te peço, Senhor, tanto para aqueles que estão aqui presentes neste auditório, quanto para os que estão nos assistindo agora pela internet. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Queridos, eu não sei qual de vocês, quando leu pela primeira vez os livros de crônicas, se perguntou, para que esse livro foi escrito? Se praticamente só está contando as mesmas histórias que os outros livros já contam na Bíblia.
Você já se fez essa pergunta? Então, o livro de Crônicas, que na Bíblia hebraica é um só na tradução para o grego foi dividido em dois, mas era um único livro. O livro de Crônicas, ele tem uma peculiaridade especial, que se nós não entendermos ele, dificilmente nós conseguiremos interpretá-lo da maneira que ele precisa ser interpretado. Olha só, o que estava acontecendo? Qual era o contexto quando o livro de Crônicas foi escrito? O povo de Israel tinha voltado do cativeiro babilônico, tinham reconstruído o templo, estava começando novamente a vida nacional, a vida religiosa, a expectativa messiânica estava à flor da pele. Então o anseio para que os céus se abrissem, o rei descesse e acabasse aquela era e começasse a era futura, esse anseio era gritante. Nesse período pós-cativeiro babilônico, foi a promessa de Deus ao profeta Daniel durante o cativeiro. E aí, o que foi que aconteceu? O tempo começou a passar. Passou 1 ano, passaram 5 anos, passaram 10 anos, passaram 20 anos, e o Messias não chegou. E o povo começou a vivenciar um esfriamento espiritual. Se você quer ter uma noção do contexto de Israel, quando o livro de Crônicas foi escrito, leia Malaquias. São contemporâneos, tá? O livro do profeta Malaquias é um livro que foi escrito exatamente nesse período. O povo de Israel estava tomado por corrupção, o sacerdócio estava corrompido, havia um sistema de politicagem, de disse-me-disse, um sistema de religiosidade aparente, um sistema de hipocrisia sem precedentes na história de Israel. E aí Deus, como punição pelo pecado da nação, fechou as janelas do céu. E aí a gente gosta de ler o livro de Malaquias, né? Para Deus abrir as janelas do céu, mas a gente precisa entender o que significa. Fechar as janelas do céu significa parou de chover. Parou de chover. Pragas de gafanhotos que se proliferam em clima muito seco. Pragas de gafanhotos começaram a comer as plantações. E aí, por um lado, o povo frio, sofrido, em meio a uma crise tremenda, e ainda tendo um cinismo sem precedente no seu relacionamento com Deus, porque ainda ficava insinuando que Deus não o amava, que Deus não cumpria suas promessas, que Deus tinha abandonado eles. E aí o que é que o autor do livro de Crônicas tem em mente? Que segundo algumas tradições judaicas seria Esdras. Mas enfim, ele seleciona material histórico dos livros de Samuel, dos livros dos reis, e até ainda material de Êxodo, algumas outras coisas, material dos profetas de Ezequiel, de Isaías, e enfim, seleciona esses materiais históricos para que quando o povo de Israel lesse naquele tempo, naquele momento, a lembrança daquelas histórias trouxessem à mente deles algumas coisas. E essas lembranças da ação de Deus na história no passado, a ideia era renovar as esperanças, fazer o povo se lembrar que eles eram o povo da aliança de Deus e exortá-los a serem fiéis a essa aliança, ou seja, obedecendo à lei de Deus. Chamar o povo de volta para a obediência, chamar o povo de volta para a fidelidade, chamar o povo de volta para um relacionamento autêntico com Deus e não apenas de aparências. Esse é o contexto de Crônicas. Então, quando nós vamos ler esse livro, nós temos que ler nessa perspectiva, para poder estarmos cientes da dimensão da mensagem que esse livro teve para Israel quando foi escrito e tem para nós nos nossos dias hoje. Então, essa passagem que nós lemos aqui, ela trata de quê? Ela trata de quando o templo foi construído por Salomão, correto? Só que, no momento em que os israelitas tiveram esse livro concluído, o que é que tinha acontecido? O templo tinha sido reconstruído. E aí a ideia dessa passagem
era lembrar ao povo que quando o primeiro templo, o templo de Salomão, veio à tona, Deus assumiu compromissos de fidelidade com aquele povo, mas fez exigências de fidelidade com eles, para eles. E aquele templo de Salomão que caiu, que ruiu com a invasão dos babilônicos, não ruiu por um mero capricho político de Nabucodonosor. Ele ruiu pela ação soberana de Deus, que jogou juízo sobre o seu povo. E agora no novo templo que tinha sido reerguido, que não tinha a mesma glória da primeira casa, e que os anciãos que tinham contemplado o templo de Salomão choraram, entristecidos, por ele não ter a glória da primeira casa. Esse novo templo estava ali, e Deus estava interessado em se relacionar com o povo naquele templo, e Deus esperava daquele povo a mesma fidelidade que ele esperou do primeiro povo da primeira casa. O que Deus tem para nós nessa noite é que nós, como o povo da terceira casa, uma casa não edificada com tijolos, não feito por mãos humanas, mas uma casa espiritual, o santuário do Espírito Santo, Deus também nos conclama a essa mesma fidelidade, a esse mesmo relacionamento de compromisso, com a aliança que temos com Ele. Você tem aliança com Deus? Diga amém. Então esse texto é para você. O que é que o pessoal estava clamando? O pessoal estava pedindo: Deus, abra a janela do céu. Deus, para esses gafanhotos. Deus, nos dá uma luz, nos dá uma esperança de dias melhores. Eu acredito que nós temos orado nesse sentido ultimamente, não é, meus irmãos? Em relação ao nosso país. E Deus responde essa oração através de uma visão para Salomão na primeira casa, que seria usado para o povo da segunda casa e que tem as mesmas implicações para o povo da terceira casa, que somos nós. Tá? Então essa é a ideia. Nós vamos falar nessa noite sobre esperança de restauração, o caminho de Deus para restaurar o nosso país, o caminho de Deus para restaurar a nossa nação. Você está interessado em ver essa restauração no Brasil? Amém? Tem orado por isso? Tem sofrido com isso? Tem sonhado com isso? Então nós vamos dar uma olhada nisso nessa noite, tá? Primeira coisa que o texto vai nos ensinar sobre a restauração de Deus é que a restauração é fruto de submissão ao tempo de Deus. Repita comigo, por favor. É fruto de quê? Submissão ao tempo de Deus. Versículos 11 e 12. Olha o que é que o texto vai dizer. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi esse lugar para mim como um templo para sacrifícios. Olha só, quando nós lemos isso aqui, a primeira impressão que temos é que isso é uma sequência histórica imediata após a conclusão do templo. Nós vemos aqui, quando Salomão fez a oração no capítulo 6, é essa oração do capítulo 6 que Deus está respondendo agora no capítulo 7. Essa oração foi na dedicação do templo. Quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu e ali começaram todo o sistema levítico, o sistema de sacrifícios no templo. E a gente tem a impressão de que foi uma coisa assim: ele terminou de orar, Deus mandou fogo do céu e em seguida ele teve uma visão. Mas não foi. A visão que Deus deu para Salomão, que seria a resposta da oração que ele tinha feito, não aconteceu imediatamente. Se você prestar atenção, no verso 10, a gente vai ver que tem uma marca de ruptura histórica. O pessoal fez a festa do templo, tá? E depois foi mandado para casa. E termina o verso 10 dizendo: e todos se foram jubilosos e de coração alegre pelas coisas boas que o Senhor havia feito por Davi e Salomão e por Israel, o seu povo. Ei, feliz, todo mundo para casa. Quanto tempo demorou para Deus responder a oração que Salomão tinha feito? O versículo 11 vai dizer que Deus respondeu quando?
Quando ele tinha acabado o quê? Ele tinha acabado o quê, queridos? O templo e o palácio. Essa situação do versículo 7 foi só o templo. Sabe quanto tempo demorou entre o término do templo e o término do palácio? 13 anos. Você vai encontrar isso lá em 1 Reis, capítulo 7, versículo 1. E foram 13 anos para construir o palácio. E em 1 Reis, capítulo 9, versículo 10, você vai ver que ao todo foram 20 anos. 7 anos para a construção do templo e 13 anos para a construção do palácio. Ou seja, Salomão fez a oração e Deus respondeu. Quanto tempo? 13 anos depois. Talvez você esteja vivendo essa crise dos 13 anos. Esperando uma resposta de oração. E ora a Deus, e nada, e a resposta não vem. E a restauração não acontece. E aí você está vivendo um momento de questionar a sua fé, vivendo um momento de questionar a segurança que você tem em Deus. Minha filha, o rei Salomão esperou 13 anos para ver a resposta de Deus em relação à oração que ele fez. Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo, mas não caia na besteira de querer dizer a ele tudo o que ele tem que fazer e o pior ainda, a hora que ele tem que fazer. Você ora, você pede, você clama, mas espera nele, porque ele é soberano sobre o tempo. Então a gente precisa entender que restauração é do interesse de Deus, mas Deus olha para a história numa perspectiva diferente da nossa. E aí caberia fazermos uma pergunta nessa noite: meu Deus, por que às vezes o Senhor prefere demorar? Você já perguntou isso para Deus? Geralmente a gente não pergunta isso, né? Geralmente a gente pergunta: por que está demorando? Mas a resposta de por que está demorando é simples: porque Ele quer. Então, quando você quiser perguntar: Deus, por que Ele está demorando? Não perca seu tempo, é porque Ele quer que demore. A pergunta correta não é por que está demorando, a pergunta correta é porque o Senhor quer que demore assim. Em que está o teu controle soberano, o teu projeto, o teu propósito perfeito para a minha vida nessa demora toda? Sabe por quê? Cada vez mais eu tenho chegado a essa conclusão. Sabe por que Deus demora, escolhe demorar tantas vezes? Porque o foco de Deus é diferente do nosso. Sabe qual é o nosso foco quando a gente está orando por restauração, quando a gente está orando por solução, quando a gente está orando por vitória, por renovo, por recomeço? O nosso foco é: quando isso vai chegar? E você ora e quando vai ser? Quando vai ser? Esse é o seu foco. Só que o foco de Deus não é esse. O foco de Deus não é quando Ele vai resolver o seu problema. O foco de Deus é como você espera essa solução. É mais importante para Deus do que a hora de pôr fim ao seu sofrimento. É como está o seu coração, o quanto você tem se disposto a se manter fiel na espera, se manter confiante, mesmo sem ver a resposta. Enquanto você fica morrendo pelo que está acontecendo ao seu redor, o interesse de Deus é o que está acontecendo dentro de você. Então, querido, restauração acontece com submissão ao tempo de Deus. Restauração acontece se preocupando menos com quando e mais com o como. Como espero, como me mantenho fiel, como permaneço firme no meu Senhor. Segunda coisa que o texto vai nos ensinar: que restauração
além de ser fruto de submissão ao tempo de Deus, restauração é fruto de arrependimento e clamor. Olha o que é que ele vai dizer no versículo de número 13, por favor. Olha o que é que ele vai dizer no versículo de número 13. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Como assim? Espera aí. Deus está dizendo que é Ele quem fecha a janela do céu? Deus está dizendo que é Ele quem envia os gafanhotos? Deus está dizendo que é Ele quem envia a praga sobre o seu povo? Estranho isso, né? Que geralmente a nossa ideia, não, nós somos o povo de Deus, Deus tem mais aqui nos proteger, Deus tem mais aqui cuidar para que nada de mal nos aconteça. E aí nós vemos aqui uma coisa incrível, Deus assumindo a autoria da desgraça que estava sobrevindo àquele povo. O autor do livro de Crônicas registra isso, num contexto que eles estavam vivendo, de janela do céu fechada, de peste de gafanhotos, para lembrar para eles, ei, Deus já tinha dito, que se nós não fôssemos fiéis, Ele enviaria toda essa desgraça. E outra coisa que o autor de Crônicas quer lembrar, é que essa desgraça vem por descumprimento da obediência, à aliança com Deus. O que é que eu estou querendo dizer com isso, queridos? Quando o país está em crise, é oportuno a igreja se perguntar como está a sua fidelidade. Porque a nossa tendência é só botar a culpa no PT. Mas nós vemos aqui uma realidade teológica de Deus castigando a nação pela infidelidade do seu povo. Você já parou para pensar nisso? Em toda a Bíblia, nós vemos Deus enviando desgraças sobre nações como punição pelo seu pecado. Tanto Israel como outras nações. Olha, tem um texto, tem um versículo que me agonia profundamente quando eu leio. Daniel 2:21. Quando Deus diz, Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Sabe quem colocou o PT no poder? Deus. Sabe quem manteve quem promoveu a reeleição de Dilma? Deus. Está aqui. Como assim? O problema, sabe o que é? É que a gente vive ainda naquela ideia de que só pode vir de Deus a bênção. Mas não é verdade. Deus, quando levanta um bom governante, é para abençoar o povo. Quando levanta um mau governante, é para lançar juízo sobre o povo, juízo sobre a nação. É por isso que as coisas estão acontecendo. O Brasil está em crise porque Deus está lançando juízo sobre esse povo por causa do seu pecado. E o que é que nós, como povo de Deus, podemos fazer nessa situação? A resposta dele está aqui no versículo de número 14. Presta atenção. Se o meu povo, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei
perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O que é que você pode fazer pelo Brasil? Primeira coisa, se humilhe. Nossa igreja precisa se humilhar. Nós precisamos nos envergonhar pelo pecado que existe no nosso arraial. Você precisa se humilhar pelo seu pecado, eu preciso me humilhar pelo meu pecado. Precisamos ter aquela dor vergonhosa diante do nosso Deus que é santo. Aquela vergonha que fez o rei de Nínive tirar o manto real, vestir o pano de saco e conclamar toda a nação ao jejum. Se humilhar, se orar. Segunda coisa, oração. Quanto tempo da sua vida tem sido dedicado à oração, querido? Você está vivendo as custas de orações terceirizadas, porque tem crente, que como, acho que de repente porque é moda, né? Terceirizar, contratar uma empresa. Tem crente que terceiriza suas orações. Não tem um momento com Deus, mas quando vê o pastor, ore por mim. Quando vê o irmão, ore por mim. Joga no grupo do WhatsApp, olha, estou passando por essa situação, minha família, esse problema, isso, aquilo, ora por mim. Aí termina de digitar e vai comer um sanduíche. E não ora. A solução do nosso país não está na revolução. Está no povo de Deus de joelhos no chão. Olha, se humilhar, orar. Buscar a face de Deus, na cultura hebraica, essa ideia de ver a face é a ideia de intimidade, ou seja, romper o jugo da religiosidade, deixar de ser um crente que vem cumprir ritual na igreja, tirar essa ideia de práticas e práticas e práticas e puras práticas vazias e se derramar na presença de Deus. Parar de criticar o louvor e adorar. Parar de criticar o jeito nordestino do pastor e ouvir a palavra e praticar. Viver relacionamento com Deus. Buscar a face e se desviar dos maus caminhos. Simplesmente largar o pecado. E aí o que é que Deus faz? Ele ouve do céu, Ele perdoa o pecado e Ele sara a terra. Se a igreja brasileira se humilhar, orar, buscar a face de Deus e se arrepender dos seus maus caminhos, o Brasil será restaurado. Olha, acho que um dos maiores problemas da gente é que a gente ainda não se deu conta do protagonismo que nós temos em todo esse contexto. Nós ainda estamos vivendo aquela cultura equivocada que o cristianismo mais antigo colocou em nós, que é aquela cultura do dualismo entre o sagrado e o profano. Quando você entra para cá, tudo se sacraliza. É oração, é meditação, é maravilha. Quando você sai pelaquela porta, você passa a viver a vida do mundo lá fora. E aí é o seu trabalho, e tem que ralar, e o negócio é sério, e tem que correr atrás. Como se por acaso fosse possível dividir as duas coisas. Até parece que é Deus quem traz paz no seu lar, mas não é Deus quem lhe dá condição de trabalhar com excelência.
É Deus quem lhe protege no carro, no caminho de volta do culto, mas não é Deus quem lhe protege no carro para ir trabalhar. Né? Quando a gente sai do culto, a gente ora pedindo para Deus nos conduzir, mas quando a gente sai de carro para trabalhar, só quer saber o que vai ter que fazer. Então, arrependimento e clamor é a única esperança do Brasil. Você que está aqui nessa noite, que porventura ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus, querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. A solução para a crise que se estabeleceu na sua vida não está em armas humanas, não está na sua força, na sua sabedoria, está em arrependimento e oração, em entrega, em humilhação diante de Deus. Então, a restauração é fruto de arrependimento e clamor. E por último, a restauração é fruto da consciência do papel da igreja. Vamos repetir esses 3 tópicos aí, só para não correr o perigo de você dormir, que eu sei que eu estou fazendo um propósito com Deus para gritar menos nas minhas mensagens, entendeu? E aí o que é que acontece? Só que aí corre o perigo de eu gritar menos e você dormir mais. Então, vamos repetir todo mundo junto. Primeira coisa, restauração é fruto de? Restauração é fruto de? E restauração é fruto de? Queridos, olha que coisa incrível que Deus diz nos versos 15 e 16 nesse texto. Presta atenção. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Olha só, nós vemos aqui mais uma vez Deus usar essa linguagem de o meu nome. Quando ele falou agora há pouco, ele disse o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Agora mais uma vez ele se refere ao templo como o lugar onde está o meu nome. O que significa isso? Olha só, na cultura hebraica, o nome é algo que diz quem você é. O nome é uma menção do seu ser, do seu caráter. Diferente da cultura ocidental. Na cultura ocidental, que é a cultura brasileira, a gente escolhe o nome dos nossos filhos pelo som, né? Aquela sonoridade bonita, a gente vai lá e bota, né? Francis Clayson. De repente, você acha esse som bonito, interessante, e aí você bota no seu filho. Na cultura hebraica não era assim. O nome precisava ter um significado. O nome precisa dizer algo da sua história. O nome precisa dizer algo de quem você é. Por isso que Deus tem tantos nomes na Bíblia, né? El Shaddai, El Elyon, El Shammah e tantos, porque esses nomes mostram atributos do seu ser. O que é que Deus está querendo dizer? Quando ele diz o povo que se chama pelo meu nome, ele está dizendo um povo que eu fiz aliança com ele, que eu tomei como minha posse, como diz lá mesmo no texto de Êxodo capítulo 19, versículo 5, Deus diz que Israel é o seu tesouro pessoal. Olha que coisa linda. Então agora ele vai se referir ao templo também como lugar que tem o seu nome. Por quê? Porque nesse lugar, ou nesse povo, o meu nome será conhecido, porque é um povo que vai viver como eu vivo, que vai viver a minha lei, cumprir os meus estatutos, e quando o mundo inteiro olhar para esse povo, verá meu nome estampado no seu caráter. Conseguiram entender? Ele diz que o nome dele precisava estar no povo, e o nome dele precisava estar no templo. O nome de Deus não está nessa edificação hoje. Nós somos o santuário do Espírito Santo de Deus. Então o povo e o templo se fundiram numa única coisa. E aí o que é que acontece? O que é que Deus vai dizer? Os meus olhos estão no templo. Meus ouvidos estarão no templo.
Meu coração está no templo. Vamos entender por que Deus faz questão de dar essa ênfase. No início do parágrafo, qual foi a menção histórica que foi feita para o momento que Deus respondeu a oração? Quando tinha sido concluído o quê? O templo e o palácio. Ok. Então olha só, a oração foi depois da conclusão a resposta de Deus, a visão de Deus, foi depois da conclusão do templo e do palácio, tá? E o mais incrível é que o templo, se você olhar os registros dos textos que eu citei para você, o templo foi concluído em 7 anos. O palácio foi concluído em 13 anos, quase o dobro. Isso quer dizer que provavelmente Salomão caprichou mais no seu palácio pessoal do que no templo do Senhor. Tá? 13 anos, muito mais tempo, muito mais dedicação. Só que presta atenção. Aquela casa suntuosa que demorou 13 anos para ser construída, não foi lá que Deus disse que estava o seu nome. O nome estava no seu templo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, quando nós temos a realidade do poder político e a realidade do poder espiritual do povo de Deus, a ação de Deus não é em resposta ao poder político. A ação de Deus é em resposta ao clamor do seu povo. Olha, eu conheço muito crente que orou para Dilma não ser reeleita. Muito. E lógico, não entenda que eu estou aqui querendo fazer defesa de projeto político de Dilma, de quem quer que seja. Mas o que eu estou falando é que tem sido um consenso das pessoas com quem eu convivo, que o sistema do PT já deu o que tinha que dar. Que o Brasil precisa de um novo tempo, de uma mudança. E o povo votou no Aécio e orou muito para o Aécio ganhar. E misteriosamente, Deus levantou novamente a Dilma. E aí tem muito crente achando que o problema do Brasil vai se resolver indo para a passeata para conseguir o impeachment da Dilma. Você pode ir para a sua passeata, não tem pecado nisso não, tá? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, os olhos do Senhor não estão na passeata não, viu? Os olhos do Senhor não estão no Congresso Nacional não. Os ouvidos do Senhor não estão no Supremo Tribunal Federal não. Os olhos e os ouvidos do Senhor estão no seu santo templo, o seu povo que se chama pelo seu nome. O que nós podemos fazer pelo Brasil, nós fazemos aqui. Deus diz, olha, não quero saber do palácio, eu quero saber do culto. Em outras palavras, antes de transformação no palácio, eu quero transformação no culto. Antes de arrependimento no palácio, eu quero arrependimento no templo. Deus não tem aliança com Lula, Deus não tem aliança com Aécio, Deus não tem aliança com o Congresso Nacional, Deus tem aliança conosco. E somos nós que precisamos avaliar se estamos sendo fiéis à aliança que temos com o nosso Deus. Porque de lá, Deus não espera nada. Deus não espera a santidade do Senado Federal. Deus espera a santidade do seu povo. Portanto, meus irmãos, antes de nos preocuparmos com a sujeira que existe lá, nós precisamos nos preocupar com a sujeira que existe aqui. Será que nós temos sido mesmo diferentes deles?
Será que nós não estamos nos encontrando reprováveis diante do Senhor, com condutas semelhantes às deles? Será que Deus está se agradando das conversas que acontecem nos corredores dessa igreja? Será que Deus está se agradando com a vida do povo dessa igreja? Será que Deus está se agradando com a liderança dessa igreja e suas posturas? E nessa eu me incluo. É um tempo de reflexão, meus irmãos. É um tempo de termos coragem de olhar no espelho. É um tempo de parar de falar mal dos políticos e começar a voltar os olhos para o templo, começar a voltar os olhos para o povo de Deus, porque a mudança desse país precisa começar aqui, com humilhação, com arrependimento, com oração e com busca pela face do Senhor. Aleluia. Olha, todos nós queremos que nosso país saia dessa, amém? Para isso, o que é que nós precisamos fazer? Confiar na sua soberania do tempo, o tempo é dele. Segundo, arrependimento e oração. Terceiro, consciência de qual é o nosso papel nisso tudo. Olha, o mesmo Deus que envia os gafanhotos, Ele afasta os gafanhotos. O mesmo Deus que fechou as janelas do céu, abre novamente as janelas do céu. Bibe do Pará, chore de vergonha pelos seus pecados. Clame ao Senhor e busque a sua face. Cristão que me assiste pela internet, chore de vergonha pelos seus pecados, clame ao Senhor e busque a sua face. A única esperança verdadeiramente consistente que o Brasil pode ter é no arrependimento e clamor do povo de Deus. Ainda há esperança. Ainda há esperança para o ano que vem, ainda há esperança para a sua família, para a sua vida, ainda há esperança para a nossa igreja, ainda há esperança para o Brasil, ainda há esperança para o mundo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós temos orado muito. Nós temos chorado. Deus tem confrontado nossa realidade, nossos pecados, nossa omissão, nossos conchavos, nossas maledicências. E cabe a nós nos arrependermos delas e buscarmos a face do Senhor. Deus é cheio de compaixão, de graça, de misericórdia. Se o povo de Deus se unir nessa atitude, na nossa igreja, nas igrejas do Senhor Jesus, o Brasil será restaurado. Se você está disposto a entrar numa batalha espiritual pelo nosso país, clamando a Deus, arrependendo-se dos seus pecados, buscando a face do Senhor, fique em pé no seu lugar, que nós vamos orar nesse momento.
peço humildemente que você feche seus olhos, curve sua cabeça. E nesse instante, eu queria lhe desafiar a pensar na sua vida. Isso é quem é crente em Jesus Cristo. Porque esse texto é um texto direcionado para o povo de Deus. Esse arrependimento que Deus quer ver é no meio do povo de Deus. Esse clamor, essa busca pela sua face, é no meio do povo que se chama pelo seu nome. Você é crente em Jesus. Mas eu quero lhe desafiar a pensar agora em quais motivos você tem para se arrepender diante de Deus. E aí no seu lugar, no seu pensamento, no seu coração, confesse seus pecados. Não vou chamar ninguém à frente, não vou querer causar constrangimento em você, mas eu gostaria muito que você aproveitasse esse momento. Em que você tem falhado diante do Senhor? Confesse seu pecado e clame a Ele agora no seu coração. Espírito Santo de Deus, Tu que estás em nós, Tu que fazes morada no Teu povo, opera arrependimento em nós, opera quebrantamento, opera vergonha pelos nossos pecados. E Espírito Santo de Deus, a partir do arrependimento genuíno do Teu povo, ouve a nossa oração. Nós temos clamado ao Senhor, que o Senhor tenha compaixão de nós, que o Senhor restaure o nosso país, restaure a nossa nação, diante, Pai, de tantas atrocidades, diante, Senhor Deus, de tantos desmandos, diante de tanta corrupção, a crise que já afeta nós, as nossas famílias, os preços que não param de subir, o desemprego que não para de subir. E Pai, nós não sabemos aonde isso vai dar. A coisa ainda está maquiada, ainda temos a ilusão de que está sob controle, mas isso não é verdade. A tendência é piorar. Senhor, e numa hora dessa, diante de tantos motivos que temos para temer, para nos afligir, para nos preocuparmos, o que nos resta fazer, Senhor? Não adianta falar mal dos políticos, não é com impeachment conquistado no grito. O problema do Brasil está no coração do brasileiro. A mudança do coração vai ser a mudança desse país. Mas, Pai, como podemos exigir mudança do coração do ímpio, se nós que somos Teus santos, o povo que se chama pelo Teu nome, tem sido achado reprovável, com tanta coisa ruim em seu coração? Meu Deus, tem compaixão de nós, perdoa nossos pecados, Pai, perdoa os erros que temos cometido como Teu povo, como igreja, como liderança. E Pai, em nome de Jesus, vem atender o nosso clamor, unicamente motivado por Tua compaixão. Sara o Brasil, Senhor, sara nossas famílias, sara Belém, Pai, sara a PIB do Pará, sara a Tua igreja onde ela estiver, sara o estado do Pará, sara o norte do nosso país, sara nossas vidas. Nós Te agradecemos, Pai, porque quando nós oramos, não estamos lançando palavras ao vento, não estamos, Senhor Deus, cumprindo rituais litúrgicos. Quando nós oramos,
há um Deus todo-poderoso que ouve as nossas orações, que nos ama como filhos. Portanto, Pai, ouve essa oração. Nós cremos que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Em nome de Jesus. Amém. Canta essa canção conosco e logo em seguida nós faremos uma oração final e eu abençoarei sua vida. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva do altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Eu vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. 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 Amém. Senhor Deus, que aquilo que foi falado, que veio do Senhor, seja aplicado em nossos corações, Pai. Que nós possamos sair daqui desafiados. Se preciso for, Senhor Deus, incomodados, constrangidos pelo Teu Espírito, para ser conduzidos a uma mudança de rumo, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, porque a Tua compaixão sempre se renova. Tua misericórdia sempre permanece sobre nós. A cada manhã ela se renova sobre nós. Que quando sairmos daqui o Senhor possa nos proteger, possa ir conosco, enviar Teus anjos para se acamparem ao nosso redor. Que possamos ter uma noite de descanso, de restauração. Que o desafio da Tua palavra permaneça sendo ruminado em nossa mente, Pai. Nosso coração fique inflamado por obedecer a Tua palavra. Pai, que em nenhum momento venha a se esvair de nosso coração a certeza de que o Senhor é conosco e de que em Ti
nossas esperanças não são em vão, Pai. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão, as consolações, as orientações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Querido, não esqueça, a sociedade bíblica, estamos arrecadando. Estamos encerrando a transmissão da nossa celebração. Se você tomou uma decisão ou foi abençoado, fale conosco através do e-mail oração@pippa.org.br. Gostaria que mais pessoas fossem abençoadas através desse ministério? Não deixe de nos ajudar para que essa obra continue a crescer. Não perca a nossa próxima transmissão, que será domingo pela manhã às 10h15.